Convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos dar sequência aqui ao que nós temos estudado desse texto. Se os irmãos têm acompanhado e têm prestado atenção nas mensagens que têm sido postadas lá no nosso grupo de comunhão do WhatsApp, muito se tem falado lá a respeito de oração, né? E hoje aqui, pela provisão de Deus, pela soberania dele, nós vamos falar um pouco sobre oração, da sequência dessa carta aqui, sobre a oração de Paulo e a oração que ele faz aos irmãos ali em Colossos. Os irmãos perceberam que o irmão Felipe trouxe nessa manhã, na nossa leitura bíblica, algo já falando da importância da oração. E hoje nós vamos falar então um pouco mais sobre a oração. Então nós vamos ler dos versos 9 ao 12. Eu estarei lendo aqui na versão NVI. Os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias, com muita atenção e fé na palavra do Senhor. E diz assim então, a oração de Paulo. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos em todo o poder de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, Pai amado, eis-nos aqui, Senhor, reunidos como igreja, louvando o Teu santo nome, agradecido ao Senhor, e diante da Tua palavra, Senhor, nos quebrantamos. Chegamos, ó Deus, com muita humildade, com muita cautela, porque a Tua palavra é santa. E o Senhor, ó Deus, com santidade e com poder, fez com que essa palavra chegasse até nós. E nós, tão limitados, tão pequenos, nos chegamos diante de Ti, pedindo, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento. Abra, Deus, a nossa mente para entendermos a Tua palavra, para praticarmos a Tua palavra, Deus, e sermos, ó Deus, apesar de nós, um instrumento para levar desse amor, desta palavra, por onde quer que passamos, ó Deus. Ser conosco aqui como igreja, nos abençoe minha vida, tira, Deus, todo o nervosismo e usa, Deus, para a glória do Teu nome, para edificar a Tua igreja. E o Senhor seja, acima de tudo aqui, o único exaltado, o único, Deus, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E por isso nós nos quebrantamos diante de Ti e pedimos a Deus graça, que nos dê graça, Senhor. Muito obrigado por podermos estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o versículo 9, começa aí dizendo, por essa razão. E nós aprendemos aqui com o pastor Glauber que toda vez que nós começamos uma leitura, nos deparamos com alguma coisa assim, por esse motivo, por esta razão, algo semelhante, nós devemos então parar e voltar a alguns versículos a fim de conhecer ali todo o contexto, no qual o autor daquele texto estava querendo dizer com essas palavras aqui, no caso, Paulo. Então, na oportunidade passada que eu tive de trazer a mensagem, nós vimos aí dos versos 3 ao 11, que foi o texto da exposição da mensagem passada, onde Paulo dá graças a Deus. Então, ele faz uma ação de graça em favor ali dos irmãos e colossenses. E ele dá graças a Deus porque, apesar de todos os conflitos que havia ali na igreja de Colossos, apesar deles estarem ali enfrentando as heresias que estavam entrando para a igreja e toda a cultura helênica e que o pessoal também estava trazendo para dentro da igreja, e toda a dificuldade que Epáfras estava tendo em combater aquelas heresias, Paulo, ele dá graças a Deus porque, ao receber esse relatório de Epáfras, que era o seu cooperador ali no Evangelho, a quem Paulo havia ensinado o Evangelho. Então, quando Epáfras traz esse relatório a Paulo, ele dá graças a Deus porque ele consegue enxergar aqui naquela igreja algo que chamamos na teologia de as 3 virtudes teologais, que naquela igreja ele encontrava a fé, o amor
e a esperança. E apesar de algumas pessoas estarem deixando, né, se influenciar por toda aquela cultura helenística que eu falei, que estava entrando para a igreja, toda a heresia gnóstica que também estava afetando a igreja, apesar de todas essas dificuldades, ali no meio deles ainda haviam cristãos verdadeiros, cristãos que guardavam, né, essa fé, o amor e a esperança. Então, como nós vimos na mensagem passada, também não era uma fé qualquer, né? Não era aquela fé do vai dar tudo certo, a fé do eu acredito, da confissão positiva. Era uma fé firmada e centrada na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E também o amor que eles tinham uns para com os outros, aquele amor sacrificial, aquele amor que abre mão dos seus prazeres, abre mão de usufruir de um certo tipo de conforto para poder suprir as necessidades uns dos outros. E, por fim, a esperança que é a razão pelo jeito que eles viviam assim, né? Tendo essa fé e esse amor, porque a esperança ali é o fundamento onde a fé e o amor estão firmadas, aquela esperança de algo certo que virá, a esperança da glória eterna. Então agora, depois de ouvir dessa fé, do amor e da esperança que esses irmãos tinham, Paulo diz aí o que ele diz no versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos falar dessa fé, do amor e da esperança, não deixamos de orar por vocês. E agora, antes de entrar aqui propriamente para a mensagem aqui do texto, para essa oração que Paulo faz em favor dos colossenses, eu gostaria de abrir um parêntese, né, um parêntese até um pouco longo, para falar a respeito da oração. Porque a oração, irmãos, é algo tão simples, né, tão fundamental e essencial, mas ao mesmo tempo que é algo tão fundamental e essencial, é também algo tão negligenciado no nosso meio. Então, por isso, eu quero gastar um tempinho aqui para falar a respeito da oração. Então, primeiramente, irmãos, o que é oração? Numa resposta mais simples, oração é falar com Deus. E é simples assim. Porém, não tão simples assim, né? E eu gostaria de lembrar aqui aos irmãos alguns conceitos em relação à oração e também alguns cuidados que devemos ter em relação a ela, né? E a primeira coisa que a gente deve entender, irmãos, que toda orientação, toda instrução que nós devemos ter a respeito da oração, ela deve ser extraída da palavra de Deus, né? Então, como eu falei, oração parece fácil, e num certo sentido porque é simplesmente falar com Deus. Porém, nós encontramos na Bíblia várias orientações a respeito de como orar, por que orar, a quem orar, quais os motivos por qual devemos orar, quais palavras devemos usar nas orações e etc., né? Certamente que eu não tenho tempo aqui para poder entrar em detalhes em cada um desses pontos, mas eu gostaria de destacar alguns, né? Eu peguei aqui 3 motivos, e também até de desmistificar algumas coisas em relação à oração. Então, primeiramente, passa algumas páginas comigo aí da sua Bíblia para frente, vá lá para 1 Tessalonicenses, que é o primeiro livro aí depois de Colossenses, e vamos lá para o capítulo 5. Vamos ler aí os versos 17 e 18. Que diz assim: orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu trouxe aqui essa versão da NAA. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente deve saber é que a oração é um meio de graça que Deus nos deu. E é a maneira que Ele próprio, o próprio Deus, estipulou e determinou para que nós nos comunicássemos com Ele, né? Então, negligenciar a oração é abrir mão da ferramenta mais poderosa que Deus nos deu, né? E o meio pelo qual nós recebemos as bênçãos de Deus. Então, o crente, né, o cristão que não ora, ele está correndo sérios perigos de se esfriar na fé. Portanto, então, a oração ela é um dever do cristão. Nós vemos aqui, né, uma ordem expressa de Deus. Orem sem cessar, é um imperativo. Orem sem cessar.
Mas o que é orar sem cessar? Será que nós devemos passar o dia inteiro trancados no nosso quarto, ajoelhados ali e orando? Não, irmãos. A ideia aqui é que enquanto nós estamos fazendo as nossas atividades diárias, estejamos sempre orando, com a nossa mente sempre orando em espírito. Então, por exemplo, quando você está ali lavando uma louça, passando pano, fazendo as suas atividades domésticas, enquanto você está no seu trabalho, enquanto você está no trânsito, dirigindo, em todos os lugares, nós devemos orar, seja de dia, de noite. Da mesma forma como nós respiramos, enquanto nós estamos fazendo todas essas atividades, assim também deve ser a oração. E é engraçado que agora nós estamos ensinando o Isaac a orar. E a gente faz esse gesto assim, com as mãos, fecha as mãos e fala com ele assim, vamos orar, filho? Aí ele aprendeu a fazer esse gesto com as mãos, e toda vez que ele faz assim, que ele junta as mãozinhas, a gente ora com ele. Aí ele está lá comendo, ele fecha as mãozinhas, a gente ora. Aí dá uma garfada, fecha as mãozinhas de novo, a gente ora. Dá outra garfada, fecha as mãozinhas de novo e a gente ora. Aí ele está lá durante o dia, do nada, assim, brincando, aí ele para, fecha as mãozinhas, a gente vai e ora com ele de novo. Aí num desses momentos, enquanto ele fechou as mãozinhas assim para orar, a Pri pegou e orou e falou assim, Deus, obrigado pelo meu filho, que está ensinando a gente a ser crente. Porque é isso, irmãos, é orar o tempo todo. E o tempo todo que ele está ali fazendo isso, a gente ora com ele. E é isso que a gente deveria fazer. Porque orar sem cessar é isso. É passar o nosso tempo todo orando, com a nossa mente ligada a Deus. E simplesmente pelo fato de que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, conforme o texto que nós lemos aí em Tessalonicenses. Mas daí sempre surge aquela pergunta, Sempre vem alguém com um questionamento assim de, por que eu devo orar se Deus é soberano? Se Deus já decretou todas as coisas? Por acaso a minha oração vai mudar a Deus? E a resposta é certamente que não, irmãos. A nossa oração não muda a Deus. A oração muda a nós mesmos. As nossas orações, ela nos coloca em nosso devido lugar. Porque quando estamos orando, nós nos colocamos na dependência de Deus. Nós nos humilhamos diante dele e dizendo que aquele a quem estamos orando é superior a nós. Que ele é soberano sobre todas as coisas e que nós não somos nada. E nós, então, dependemos e carecemos do seu favor. E embora, então, ele já tenha decretado todas as coisas, é através das orações que nós vamos alcançar isso. Então, é um paradoxo que nós, com a nossa mente limitada, a gente não consegue entender. Mas Deus já decretou todas as coisas, mas é através da oração que nós vamos alcançar. Então, cabe a nós apenas obedecermos isso e orar. Por isso que eu falei que a oração ela nos muda. Ela nos coloca diante de Deus e ela faz com que a gente deixe de estar, então, ansiosos e preocupados com as coisas e passamos, então, a depender somente de Deus. E o terceiro motivo pelo qual é um dever do cristão a oração, que eu quis destacar nessa manhã, é porque é através das orações que nós vencemos a tentação do mal. Jesus disse lá em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós vemos aqui, irmãos, qual é o antídoto para vencer as tentações? Qual é o antídoto para a nossa carne fraca? Vigiar e orar. Então, a oração, ela é o poder que mortifica as tentações, seja as tentações do inimigo, lançando setas contra nós, seja as tentações do nosso próprio coração pecaminoso. Então agora eu pergunto, se você não ora, irmão, como você pensa que vai conseguir vencer essas tentações? Você acha que é pela força do seu próprio braço? É aí que a gente se engana. Então, irmãos, agora para fechar esse parêntese sobre a oração, que eu julguei ser importante falar um pouco sobre isso, como eu falei, então, toda orientação que nós devemos ter a respeito da oração, nós temos que tirar da Bíblia, tem que ser extraído da palavra de Deus. E nós não encontramos na Bíblia nada falando a respeito do tipo de em que hora do dia você deve orar, quanto tempo você deve gastar em oração, aonde você deve orar, qual é a postura em que você deve orar. Porque já ouviram aquelas pessoas que dizem que você tem que
orar de madrugada, porque a oração de madrugada ela é mais eficaz, ou que você tem que ir no monte orar, porque a oração no monte ela é mais santa, Deus vai ouvir melhor a sua oração, ou que a única postura que você deve ter orar é estar de joelhos. Então, irmãos, isso não é verdade, porque não existe uma hora do dia mais sagrada do que outra. Não existe uma postura correta em que você só deve orar de joelhos, você não possa orar deitado, em pé, sentado. Não existe um local mais santo onde você deve ir orar. Se lembram lá daquela passagem da mulher samaritana, em que ela pergunta a Jesus, olha, nós samaritanos dizemos que temos que adorar ao Senhor aqui, mas os judeus dizem que temos que adorar lá em Jerusalém. E Jesus responde para ela, na verdade, já chegou um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, não há um local específico onde você deve orar. O que devemos fazer, irmãos, é orar. Seja de dia, seja de noite, seja de madrugada, seja em pé, seja deitado, seja de joelhos. O que nós temos que fazer é orar, irmãos. Porque o que me deixa bem claro é que a Bíblia diz que todos os problemas que nós temos, tanto morais quanto espirituais, vêm pela falta da oração. Porque a gente não ora, então, irmãos, devemos colocar um grande questionamento se somos verdadeiros cristãos. Se não oramos, devemos colocar um grande ponto de interrogação sobre a nossa salvação e se somos verdadeiramente cristãos, porque esse é um dever de todo cristão, é usar dessa ferramenta mais poderosa que Deus nos deixou. Então agora, irmãos, voltando lá para o nosso texto, em Colossenses, volta aí a sua Bíblia, lá para Colossenses, e nós vemos aqui então Paulo fazendo aquilo que é o dever de todo cristão, orando. Paulo ora em favor dos colossenses, e Paulo ora em favor daqueles que ele nem mesmo conhecia. Lembrem que Paulo ele nunca esteve lá em Colossos. Na ocasião em que Paulo escreve essa carta para Colossenses, ele estava preso em Roma. Então nós vemos aqui a grandeza da alma de Paulo. Ele está orando não somente por si, pelos seus, mas por aqueles que ele nem mesmo conhecia. E daí, irmão, nós já podemos tirar uma lição muito preciosa, não é verdade? Porque quantas vezes nós deixamos de orar por nós mesmos e principalmente pelos nossos irmãos? Na verdade, sejamos sinceros aqui, quando algum irmão coloca lá um pedido de oração no grupo, e a gente apenas coloca lá aquela mãozinha, aquele emoji daquela mãozinha, mas quantas vezes nós paramos verdadeiramente para orar sobre aquilo? Verdade? Nós somos às vezes muito egoístas, e pode ser pela correria do dia, por esquecimento, mas nós vemos aqui Paulo orando até por aqueles que ele nem mesmo conhecia. Então, agora eu gostaria de destacar aqui alguns pontos, eu trouxe aqui 5 pontos que eu gostaria de destacar em relação a essa oração que Paulo faz em favor dos colossenses. Então, Paulo diz que desde o dia que ele ouviu falar da fé, do amor e da esperança que eles tinham, que os irmãos ali em Colossos tinham, ele não deixou de orar por eles e de pedir. Então, a primeira coisa, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E o que isso quer dizer, irmãos? Lembrem que, principalmente nesse primeiro capítulo, Paulo ele está combatendo, principalmente, a heresia dos gnósticos, que diziam que somente eles tinham conhecimento, somente eles tinham aquele conhecimento secreto, esotérico, que levava à salvação. E se você só poderia obter esse conhecimento uma vez que você era iniciado nessa heresia gnóstica. Então, o que Paulo faz aqui, ele está usando do linguajar do inimigo. Ele está pegando o próprio vocabulário dos gnósticos e dizendo que ele quer sim que eles sejam cheios do conhecimento. Porque a palavra conhecimento, ela é traduzida da palavra grega gnose. Então, os gnósticos diziam que somente eles tinham a gnose. Somente eles tinham essa gnose para a salvação. Somente eles tinham esse conhecimento secreto. E o que Paulo faz aqui é assim, eu quero sim que vocês tenham essa gnose, mas não é essa gnose, esse conhecimento secreto, não é esse conhecimento esotérico que eles dizem que somente eles têm, mas eu quero que vocês sejam cheios do conhecimento, do pleno conhecimento da vontade de Deus.
E esse conhecimento, irmãos, não é um conhecimento secreto, esotérico, né, que somente eles diziam que eles tinham, né? Esse conhecimento não é teórico, não é especulativo, não é imaginário, né? Porque muitas pessoas também são cheias de conhecimento, mas um conhecimento inútil, um conhecimento que não leva a nada, um conhecimento vazio, fútil. Mas o que Paulo está falando aqui é que eles tenham um conhecimento real, um conhecimento experimental, um conhecimento de relacionamento íntimo com Deus. E uma frase que eu sempre ouvia nas igrejas em que eu estava antes, talvez aqui alguns já até ouviram essa frase também, e que sempre me deixava inconformado e indignado com essa frase, é que você deve procurar sempre estar no centro da vontade de Deus. Irmãos, isso não faz nenhum sentido. Porque se existe o centro da vontade de Deus, pressupõe que existe também os cantos ou a beirada da vontade de Deus. O que existe, irmãos, na verdade, é a vontade de Deus. Ou você está na vontade de Deus, ou você não está na vontade de Deus. Né? Porque existe a minha vontade, existe a vontade dos outros e existe a vontade de Deus. O que nós devemos fazer, irmãos, é sempre procurar conhecer a vontade de Deus. Porque só quando conhecemos e estamos na vontade de Deus, podemos viver de forma digna do Senhor. Como diz aí, né, o versículo 10. Isso para que vocês vivam de forma digna do Senhor. E lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque só assim, então, como eu falei, nós vamos poder viver dessa maneira digna do Senhor. E o que Paulo está falando aqui é que eu e você devemos conhecer a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, irmãos, está aqui revelada na palavra dele. Nós encontramos a vontade de Deus aqui, conhecendo o seu Filho Jesus Cristo, conhecendo o seu plano de redenção. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Tudo que nós precisamos saber da vontade de Deus já está aqui revelada na palavra. E o que não está aqui, né, no caso, tipo, qual faculdade eu devo escolher e fazer, qual emprego, qual profissão eu devo seguir, com quem eu devo me casar, sobre isso Deus nos dá liberdade. Deus nos dá liberdade de escolhas. E é justamente porque Ele nos dá essa liberdade de escolha que Paulo ora em seguida, aí no versículo, pedindo que Ele dê sabedoria. Olha aí a sequência do texto. Por essa razão, desde que o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento. Então, esse é o segundo ponto da oração de Paulo, que eu gostaria de destacar. Porque é dessa forma que eu e você podemos fazer escolhas onde não há um certo e errado, onde eu escolho um curso, por exemplo, em detrimento de outro. Nós devemos ter sabedoria e discernimento. Né? Muitas vezes, de forma até mística, as pessoas procuram entender qual é a vontade de Deus para a vida delas, porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. Isso, irmãos, Deus nos dá liberdade para escolher com quem eu me caso, com quem eu ando, com quem eu me relaciono, em que curso eu vou seguir, em que profissão eu vou exercer. Por isso, nós devemos pedir sempre a Deus que nos dê sabedoria. Porque agora que eu conheço a vontade de Deus para a minha vida, agora que eu conheço o plano de redenção, de salvação para Deus, eu peço a Ele que me dê sabedoria e entendimento para tomar as melhores decisões. Né? E todas essas escolhas, elas devem ser moldadas à luz do meu conhecimento da palavra de Deus. Né? Por exemplo, ao decidirmos para um local em que nós vamos nos mudar, nós deveríamos levar em consideração se naquele local existe uma igreja bíblica onde eu possa congregar. Deveríamos levar em consideração se ali há uma igreja em que eu posso ouvir a palavra de Deus. Ou outro exemplo, ao decidirmos por 2 vagas de emprego, onde uma você vai ganhar muito bem, mas ela vai te exigir trabalhar os domingos, te impedindo de vir à igreja, de ter comunhão com os santos. E a outra, você vai ganhar talvez um pouco menos, mas você vai ter mais tempo com a sua família, você vai ter mais tempo para poder servir a tua igreja, você vai poder ter mais tempo de comunhão com os irmãos. Então, irmãos, sobre tudo isso nós devemos ter sabedoria e discernimento e aplicar sobre todas essas coisas a nossa cosmovisão bíblica. Né? Muitas vezes a questão é que as pessoas elas tentam terceirizar a culpa para Deus.
né, dizendo que, porque se alguma coisa der errado, as pessoas falam, mas eu estava no centro da vontade de Deus, eu achei que isso era de Deus para a minha vida, e acabam tirando toda a responsabilidade que elas têm sobre as suas escolhas. Por isso, irmão, mais uma vez eu enfatizo isso, devemos ter sabedoria e entendimento, pedir a Deus que nos ilumine, que nos dê essa sabedoria e o discernimento para poder fazermos as nossas escolhas e arcar com as consequências, porque toda escolha vai ter sempre o lado bom e o lado ruim, sempre vai vir carregado de bônus e ônus. Então, devemos sempre pedir a Deus que nos dê essa sabedoria. E o terceiro ponto da oração de Paulo, que eu gostaria de destacar, então, até aqui, Paulo orou para que eles sejam plenos, né, do conhecimento da vontade de Deus, que eles tenham sabedoria e discernimento, e que para tomarem as melhores decisões, que eles sejam sábios. E agora aí no verso 10 ele diz assim, e assim, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, irmãos, aqui Paulo ele faz uma metáfora como de uma árvore frutífera, né? O cristão verdadeiro ele deve gerar frutos, porque não basta apenas boas intenções e boas palavras, né? E mais uma vez aqui eu vou usar as mesmas palavras do pastor Glauber. Nós não podemos separar ortodoxia de ortopraxia. Ou seja, nós não podemos, não basta termos apenas a boa doutrina e os bons ensinamentos. Nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, né? Nós não podemos separar uma coisa da outra, né? Mas não se trata de uma obra em que eu faça querendo reconhecimento aos olhos de Deus, né? Porque Isaías 64:6 diz assim, somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Mas então essas boas obras que praticamos, ela se trata de atos tão cheios de amor, que as pessoas ao enxergarem isso em nós, não pode deixar de associá-las a Deus, porque é o próprio Senhor que opera em nós essas boas obras, conforme diz lá em Efésios 2:10, porque somos cristãos, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Ou seja, então é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, que opera em nós, é o fruto do Espírito em nós que são essas boas obras. O que acontece também, irmãos, é que muitas vezes as pessoas desprezam os ensinamentos, desprezam a doutrina, né, e até utilizam daquele versículo, né, de forma isolada e errada, que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né, e com isso eles dizem que não é preciso gastar tempo estudando a palavra de Deus. O que você tem que fazer é sair para evangelizar. O que você tem que fazer é sair para ganhar o mundo para Jesus. Mas aí eu pergunto, como você vai evangelizar se você não conhece a palavra de Deus? O que você vai dizer? O que você vai abordar uma pessoa e vai falar sobre o evangelho que você não conhece? O que você vai falar? O que é amor? O que é amar? O que é perdoar? O que são boas obras? Quem é Jesus? Nós precisamos do conhecimento do evangelho, irmãos. O Paul Washer, ele conta uma história que enquanto ele estava servindo ali no Peru como missionário, né, ele serviu por muitos anos lá como missionário, então num determinado momento um irmão, um jovem seminarista, liga para ele e fala assim, Senhor Washer, eu quero entregar a minha vida aí no Peru, eu quero ir aí para o Peru e servir com o Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Evangelho. Então o Paul Washer pergunta a esse jovem, tudo bem, mas antes de vir, me conte um pouco sobre a sua teologia. Me conte o que você sabe sobre o Evangelho. E o jovem responde, na verdade o Evangelho, né, não é o meu forte. Né, teologia não é o meu forte. E o Paul Washer, então, insiste na pergunta. Tudo bem, mas me conte sobre os seus estudos. Me conte sobre a sua preparação para poder pregar. E o jovem, mais uma vez, responde, Senhor Washer, eu só quero entregar a minha vida a Cristo. Eu só quero entregar a minha vida aos irmãos aí no Peru. Então, o Paul Washer, frustrando todas as expectativas daquele jovem, responde para ele, não venha para o Peru. Ninguém aqui precisa da sua vida. A sua vida não é importante.
As pessoas precisam de alguém que abra a boca e fale para elas sobre Deus. As pessoas precisam do Evangelho. O Evangelho é importante. A sua vida não é importante. Então, se você não carrega consigo a mensagem do Evangelho, não venha, não faça missões. Porque, caso contrário, você estará fazendo apenas uma viagem turística. As pessoas precisam do Evangelho. Por isso, irmãos, precisamos estudar a palavra de Deus e também praticá-las. E o quarto ponto da oração de Paulo está aí no versículo 11, onde Paulo ora para que eles sejam cheios de poder. Sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Mas aí, o que é ter esse poder? Será que agora eu sou capaz, então, de lançar raios com as mãos, de soltar Hadouken, Kamehameha? Irmãos, na verdade, esse poder é a capacitação que Deus nos dá para poder cumprirmos a sua vontade. Porque se Deus apenas nos dissesse qual é a sua vontade, nós ficaríamos frustrados e até esmagados, porque nós não somos capazes de cumpri-la. Nós não somos capazes. Mas então Paulo diz que através da oração, Deus ele nos revela a sua vontade, mas também nos dá poder para poder sermos capazes de cumpri-la, alcançando não apenas esse conhecimento, mas também o poder para realizá-la. E Paulo ainda nos ensina aqui que por meio da oração nós somos capacitados por Deus para enfrentar os desafios da vida. Em toda perseverança e longanimidade com alegria. Eu trouxe aqui agora essa tradução da Almeida, Revista Atualizada, porque eu queria pegar bem essa palavra longanimidade. O reverendo Augusto Hernandes Dias Lopes, no livro que ele escreve sobre o comentário dessa carta de Colossenses, ele faz 3 observações bem pertinentes sobre essa parte da oração de Paulo, e eu gostaria de destacá-las aqui para vocês. Em primeiro lugar, ele diz que aprendendo a lidar com as circunstâncias difíceis. Então, ou seja, a palavra perseverança e longanimidade são traduzidas do grego e ambas têm a mesma ideia de paciência. Porém, essa palavra aqui, perseverança, significa a paciência para suportar circunstâncias difíceis da vida. E também diz que essa palavra perseverança não só significa a capacidade de suportar as dificuldades difíceis da vida, mas também de transformar essas dificuldades, esses momentos adversos, em triunfo, em bênçãos. Ou seja, a perseverança é a paciência que não pode ser vencida por nenhuma circunstância da vida. E em segundo lugar, ele diz que aprendendo a lidar com pessoas difíceis. Porque já agora a palavra longanimidade fala da paciência em lidar com pessoas difíceis. Então, se a perseverança é a paciência que não pode ser vencida por nenhuma circunstância, longanimidade é a paciência que não pode ser vencida por nenhuma pessoa. Então, porque muitas vezes as pessoas sabem até lidar com as circunstâncias difíceis da vida, mas não sabem lidar com pessoas difíceis, e vice-versa. Então, longanimidade é aquele momento de você respirar fundo, contar até 10. É a capacidade que você tem de perdoar em vez de revidar. É a atitude de abençoar em vez de amaldiçoar. Ou seja, é pagar o mal com o bem. É o que a Bíblia diz, de orarmos pelos nossos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem. E o terceiro ponto de destaque que o reverendo Hernandes faz aqui, nesse ponto da oração de Paulo, é o finalzinho aí do versículo 11. Com alegria. Porque, irmãos, muitas pessoas até podem suportar circunstâncias difíceis, podem saber lidar com pessoas difíceis, mas muitas vezes fazem isso de maneira, assim, com a cara fechada, com os dentes trincados, E o que Paulo fala que a gente deve fazer aqui é lidar com tudo isso com alegria. Irmãos, aí é sobrenatural. É somente pela capacitação de Deus, é somente pela graça de Deus para a gente poder lidar com isso, porque é quase impossível você lidar com circunstâncias difíceis e pessoas difíceis com um sorriso no rosto. Não é verdade? A Pri, ela sempre fala para mim que todas as vezes que eu
que eu estou diante de alguma circunstância difícil, alguma pessoa difícil, eu sempre fecho a cara, o meu semblante muda. Mas é porque eu não estou vendo, eu não tenho um espelho ali na minha frente. Se eu visse isso, eu ia saber que realmente eu estou ali carrancudo, cara fechado, e Paulo fala que a gente tem que lidar com isso com alegria. E o mais importante aqui é ressaltar que essa alegria, que é ultra circunstancial, ela não provém de nós. Não é um sentimento natural. Como eu falei, se depender de mim, nossa, eu sou muito irado, não consigo lidar com isso se não for pedir a capacitação do Espírito Santo para naquele momento me dar a sabedoria de lidar com aquela circunstância, com aquelas pessoas difíceis, com alegria. E isso, irmãos, é somente o Espírito Santo que produz em nós, não é algo natural nosso. E o quinto ponto aqui da oração de Paulo, e eu gostaria de destacar nessa manhã, e também já aqui caminhando para o final da nossa mensagem, né? Então, rapidamente aqui, recapitulando. Primeira coisa que Paulo ora para eles é que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Segunda coisa, que eles tenham toda sabedoria e entendimento. Em terceiro lugar, que vivam de maneira digna do Senhor, praticando boas obras. Em quarto lugar, que busquem poder, a capacitação de Deus para que eles vivam dessa maneira. E em quinto lugar, Paulo ora para que eles sejam gratos pela herança, pela gloriosa herança futura que está reservado nos céus. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E é muito interessante isso, irmãos, porque prestem atenção que Ele nos tornou dignos. Nós não nos tornamos dignos. E o que está por trás dessa afirmação não é outra coisa senão a graça de Deus. Porque o que é a graça de Deus senão uma dádiva, senão um presente, senão uma herança que nós recebemos? E eu pergunto aqui, alguém trabalha para poder obter uma herança? Herança é algo que chega até nós, é algo que nós recebemos, é um presente, e que na verdade é fruto do trabalho de outra pessoa. Nós não temos mérito nenhum nisso. A herança é uma dádiva, assim como a graça de Deus. A herança, então, irmãos, é uma dádiva entregue aos santos, conforme diz aí o texto. E quem são esses santos? Vocês lembram lá da primeira mensagem que eu trouxe a respeito disso? Né? O que significa essa palavra santo? Não é alguém que se diz santinho, que não erra, que não peca. Na verdade, essa pessoa nem existe. Né? Na verdade, santos são aquelas pessoas separadas do mundo, que não vivem as suas vidas entregues aos prazeres carnais, aos prazeres desse mundo. Então, o versículo 2 diz assim, né, aí do primeiro capítulo: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então, ou seja, quando Paulo está falando dos santos aqui, ele está se referindo aos próprios irmãos ali em Colossos. Ele está se referindo a todos nós que temos a nossa fé firmada em Cristo Jesus, que não vivemos segundo os prazeres desse mundo, que confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, irmãos, nós devemos sempre ser gratos a Deus, orando a Ele, agradecendo, porque Ele nos tornou dignos de receber essa herança. Ele nos tornou dignos de sermos participantes do reino de Deus. E o reino já começou, irmãos. O reino de Deus está em nós. A possessão disso completa, porém, é futura. Somente na glorificação. Mas hoje, eu e você, nós somos herdeiros de Deus. Você que é um crente fiel no Senhor, você já é um herdeiro e co-herdeiro com Cristo. E, portanto, irmãos, essa é a mensagem de Deus para nós nessa manhã, que eu gostaria aqui, né, de destacar. E, dessa forma, dar graças a Deus e que Ele nos ensine, através da oração, a pedirmos essa capacitação, a sermos gratos, a nos enchermos do conhecimento da vontade de Deus. E para concluir, eu gostaria de ler aqui uma postagem que o irmão Paulão deixou lá no grupo, né, uma citação aqui do A.W. Pink, que diz assim: a oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela oração, ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar e não abandone a oração porque não consegue orar.
pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e o coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e perseverando com o Altíssimo. Então, irmãos, para a nossa reflexão, gostaria de deixar aqui algumas perguntas. Como tem andado a sua vida de oração? É você alguém que luta em oração? É você alguém que persevera em oração, que ora por você e pelos seus irmãos? Ou oração para você se resume apenas nos momentos antes das refeições? É você alguém que tem buscado conhecer qual é o pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida? Ou você tem sido escravo das suas próprias vontades, dos seus próprios prazeres? Ou você tem sido escravo das vontades dos outros, né, querendo agradar apenas a si mesmo e aos outros e deixando Deus de lado? É você alguém que tem buscado viver de forma digna do Senhor, praticando boas obras, dando fruto do Espírito? Ou você tem sido apenas um religioso que vem aos cultos nos domingos, se enche da palavra de Deus, mas não as coloca em prática? É você alguém que tem a sua fé firmada em Cristo Jesus? Então, irmão, se há alguém aqui que ainda não tem a sua fé firmada em Cristo, se ainda não creu em Jesus para a remissão dos seus pecados, faça isso o mais rápido possível. Você está correndo sérios riscos, meu irmão. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua rebeldia e corra para a cruz de Cristo. Porque somente ali, na cruz de Cristo, nós podemos encontrar a redenção e sermos salvos, teremos a salvação. Queria convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos orar mais uma vez e logo em seguida vamos louvar ao Senhor com mais uma canção.